Hello, seja muito bem-vindo a mais um Pod de Negócios, o segundo podcast, segunda entrevista do ano de 2023. E aí, o que você está achando dos nossos conteúdos? Estou tendo bastante feedback legal de profissionais ou pessoas que querem se tornar profissionais ou até empresários que querem abrir novos negócios, e aqui é o canal ideal para isso. Conteúdo de graça, conteúdo dinâmico, para você que gosta de ler, que não gosta de ler, conteúdo dinâmico aqui para você consumir de graça. Hoje nós estamos com um convidado hiper especial que vocês vão conhecer daqui a pouco, mas antes eu quero te pedir, segue a nossa página, compartilhe os nossos conteúdos, faça comentários, curta, para que a gente tenha um bom engajamento para continuar distribuindo este conteúdo gratuito para você. Hoje o nosso assunto é planejamento financeiro para pessoas físicas, quais que são os pilares, o direcionamento para um bom planejamento financeiro. E para isso, hoje nós temos o Márcio Mendonça, que é um profissional certificado de planejamento financeiro. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Débora. Prazer estar aqui com vocês, para a gente poder discutir desse assunto tão gostoso, que sou suspeito a dizer que eu gosto muito. Prazer estar aqui no Pod de Negócios. Você sabe que a gente conversando ali nos bastidores, eu vi que você tem um brilho no olhar quando a gente fala do assunto, né? Você realmente gosta do que você faz, né? Do que você trabalha, né? É verdade, tenho uma paixão muito grande com relação a esse tema e principalmente de poder ajudar as pessoas também a poderem entender um pouco mais desse universo. E isso que é o legal, o Márcio, é uma coisa que a gente sempre comenta aqui. Além de você trabalhar com uma coisa que você gosta, não faz muito sentido se você não puder distribuir isso, né? Se você não passar para outras pessoas, ajudar as pessoas, né? Tem um termo que a gente usa de distribuição, agora até esqueci, mas assim, demandar isso para outras pessoas, para que elas aprendam isso e fiquem felizes com isso e tenham uma melhor vida, uma qualidade de vida, é isso que faz diferença, né? Com certeza. O conhecimento é algo que, assim, a gente não pode reter pra gente, né? E é muito gostoso quando a gente pode agregar isso na vida das pessoas e as pessoas olham e falam assim, puxa, bacana isso que você me instruiu, que você me ensinou, realmente fez diferença na minha vida e eu pude gerar algo melhor para mim com isso que você me transmitiu. Então isso é um prazer. Lembrei a palavra, transbordar. Transbordar, é isso mesmo. Meu Deus do céu, às vezes dá um branco, né? Acontece. Transbordar é a palavra. Então, quando você transborda o conhecimento, você não está tirando conhecimento de você. Sim, você está aumentando o seu conhecimento. Exatamente. Né? E ajudando as pessoas. Isso é muito gostoso. E é uma boa forma de aprendizado também, né? Muitas Sim. vezes quando a gente transmite, a gente acha que a gente está somente ensinando, mas não, a gente também está aprendendo muita coisa. Né? Verdade. E quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal, a gente assim, a gente não está tratando simplesmente de finanças, a gente está falando de planejamento de vida. E a vida das pessoas é muito interessante. E como elas conduzem, como elas reagem, como elas administram as vidas delas e as vidas financeiras que elas têm, é muito interessante de perceber as diferenças. Você sabe, Márcio, que eu tenho uma filosofia para o sucesso pessoal, né? Para dizer que a pessoa consegue viver em plenitude. Eu acredito em 3 pilares essenciais para a plenitude pessoal. Um seria o religioso, né? A comunicação que você tem com Deus ou com quem você acredita. A parte religiosa, a parte de relacionamento com parceiros ou sem parceiros ou amigos, né? Relacionamento com as pessoas e o financeiro. Sem dúvida. Se algum desses 3 não tá bem, você não consegue ficar bem, cara. Exatamente. Então você tá bem com Deus, você tá bem com o seu parceiro, mas você tá quebrado. Qual que é o relacionamento que consegue ficar bem com quebrado, né? Com problemas financeiros. Isso né? que você comentou é muito importante, porque tem muita gente que, inclusive, finanças para muita gente é uma dor. E é uma dor que muitas vezes as pessoas não querem sentir. Então elas deixam de lado, elas tentam protelar, elas tentam se esconder e tentam às vezes muitas vezes até negar que isso de fato é relevante para a vida delas, porque traz algum tipo de trauma, alguma coisa nesse sentido. E isso que você falou é muito importante, assim, o dinheiro, né, as finanças é um pilar tão importante que se você não entender, ele afeta todos os outros que permeiam a nossa vida. Exatamente. E muitas vezes a gente quer procurar soluções nesses outros pilares onde a causa não está ali do problema que ela tem. Então ela tem que voltar a entender esse relacionamento com o dinheiro, porque a partir disso, todas as outras esferas vão melhorar certamente. Para os homens, né, essa parte financeira ela é um pouco mais natural. Para as mulheres, ainda é um tabu para certas pessoas, né? Tem muitas mulheres que, na verdade, é uma cultura, né, antiga, de que a parte financeira é para o homem. Sim. E que a mulher vai cuidar da casa. Só que essa cultura mudou muito, né? Hoje a gente tem muitas mulheres que trabalham. E eu hoje defendo muito o empreendedorismo feminino justamente por isso. Porque eu sou prova viva do quanto os outros relacionamentos melhoram quando a mulher tem uma vida financeira estável. Sim.
Porque o homem, né, com aquele peso financeiro e a mulher lá na casa, às vezes não consegue entender o papel principal da mulher ali dentro da casa e causa conflito. E a mulher também, né? Às vezes está ali e não consegue entender os compromissos que o homem tem, Exato. que às vezes demanda pouco tempo para a família, e aí gera muito conflito. Exato. E aí eu aprendi, Márcio, que as demandas da casa podem ser terceirizadas, você sabia? Sem Poucas dúvida. mulheres sabem disso, ou fecham a cabeça para isso, sabe? Não preciso terceirizar, não vou terceirizar cuidar dos meus filhos, eu não vou terceirizar o cuidado com a casa, mas o tempo ele é dinheiro. Se você faz mais dinheiro com o seu tempo, é melhor você ganhar dinheiro e terceirizar o serviço de casa, Sim. Porque muda tudo. Muda o ambiente dentro da casa. Você, por mais que você passe mais tempo fora, né, de casa com a família, mas quando você se reúne, é um ambiente tão gostoso. Sim. Né? Sente aquela saudade e tá tudo tão em harmonia que o ambiente fica legal, né? Sem dúvida. Isso que você trouxe também é muito legal, porque assim, quando eu atendo casais, uma das perguntas que geralmente eles me fazem é assim, quem tem que administrar? Né, qual a minha recomendação para quem vai administrar as finanças da família? E eu sempre digo assim, olha, eu sempre oriento que as pessoas, quem tem que administrar é quem tem mais conhecimento sobre aquilo, independente se é o homem ou se é a mulher. Tem homens que, assim, como você falou, por carga cultural, a gente espera que ele saiba administrar bem, mas isso não é uma realidade. Né? Muitos homens não sabem se administrar sabe trabalhar, bem. Mas não sabe administrar o dinheiro. Exato, e a mulher já é o contrário. Às vezes talvez ela pode ser que ela não trabalhe fora, mas ela tem já uma expertise natural de administrar, porque ela administra a casa, etc. E também administra bem as finanças. Então, eu sempre falo, não existe uma regra para isso. A regra da família tem que ser a regra que funciona. Então, se funciona para a mulher administrar, tá perfeito, vamos nessa linha. Se funciona para o homem administrar, então deixa ele administrar, o importante é que funcione. Muito legal. Bom, a gente começou a falar, né? E até saiu fora do falei, roteiro. É empolgante, né? Não, a gente vai... gostoso, né? A gente ter esse bate-papo. Mas vamos tentar seguir mais ou menos o roteiro para a gente direcionar o nosso assunto, né? Você é formado em tecnologia, né? Já me falou sobre a parte financeira, mas conta pra gente, assim, mais detalhado da sua formação, como você chegou e essa paixão pelo planejamento financeiro. Maravilha. A minha jornada profissional, ela começou em tecnologia, então eu tenho também essa formação, né? O universo de tecnologia, ele é um universo que ele abre a sua mente para você entender muito sobre negócios, inclusive, né, como a gente vai falar bastante aqui. E a tecnologia é uma área que ela tá dentro de todos os negócios hoje. Né? Então, ao longo do tempo, a minha mentalidade ela foi sendo formatada a entender como funciona esses modelos de negócio e como que a tecnologia poderia ajudá-las a melhorar os seus negócios. Então, eu fui sendo construído com essa mentalidade. E chegou um momento que, assim, naturalmente, desde criança, eu tenho uma habilidade com dinheiro, com finanças. Eu sempre soube me administrar muito bem. E essa sempre foi você uma... tinha cofrinho? Tinha, tudo. O que te dá essa impressão de que você era bom com finanças sendo criança? Eu sempre tive a mentalidade assim, que para muita gente pode parecer óbvio, mas para uma grande maioria não é. Eu sempre tive aquela mentalidade de assim, a gente nunca pode gastar mais do que ganha, hipótese alguma. Então, eu desde que comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, eu sempre trabalhava e fazia sobrar dinheiro. Né? Isso desde a época do estágio, do meu primeiro emprego, e sempre foi assim. Então, eu sempre entendi que o dinheiro era uma ferramenta importante e que o dinheiro ia me ajudar a acelerar coisas que eu gostaria de realizar na minha vida. Então, eu já desde estagiário, para você ter uma ideia, eu emprestava dinheiro para os meus amigos, para alguns familiares. Agiota. Porque por pouco que eu ganhava, né, quando a gente começa numa profissão, a gente geralmente não ganha muito, né? Sim. A gente está começando, ganhando conhecimento, então, mesmo dentro desse pouco, eu conseguia também emprestar para outras pessoas. Então, isso me fez perceber que eu conseguia fazer uma boa gestão disso. Uhum. E ao longo do tempo, como eu falei, minha vida foi caminhando para a tecnologia e chegou um ponto que eu conversando muito com os meus amigos, né, com os meus pares, eu percebia que as pessoas, a área de tecnologia é uma área que paga muito bem. Né? Assim, não é uma regra geral, tem as suas divisões também que não pagam tão bem, mas no geral é uma área que paga bem. E essas pessoas tinham problemas financeiros. Né? Os meus amigos, meus pares ali, às vezes no café, no almoço, me confessavam algumas questões nesse sentido, e eu ficava pensando, assim, cara, mas como que a pessoa ganha um salário bom e tá com um problema financeiro, não consegue, né, dar conta da sua demanda? Tem a ver com o dinheiro, né? Tem a ver com o comportamento. Exatamente. E aí eu percebi que assim, e eu sempre ajudava, dava dicas, orientava, falava, olha, eu faço assim, olha, eu faço assado, e as pessoas gostavam disso também, né?
E aí, por ter essa habilidade natural e por perceber que essas orientações, quando elas eram aplicadas, né, porque nem todo mundo aplicava, davam um resultado legal para a pessoa, a pessoa me vinha e me dava esse feedback, falava assim, cara, aquilo que você falou para mim mudou minha vida. Cara, eu comecei a fazer assim como você disse e, pô, me transformou, resolveu meu problema. E aí eu falei, poxa, eu acho que tem uma oportunidade aí. Lembra que eu te falei, o mundo dos negócios, entender negócios e tal. E aí eu enxerguei uma oportunidade. Foi daí onde eu comecei a me especializar, comecei a estudar esse universo financeiro. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre planejamento financeiro. Então, eu fiz planejamento financeiro na Planejar, né, que é a associação que regula a profissão de planejamento financeiro aqui no Brasil. Fiz diversos cursos também na área de finanças, algumas certificações que me habilitam também a trabalhar com alguns nichos específicos no mercado financeiro. Então, fui adquirindo conhecimento e, através disso, falei, acho que agora eu posso ajudar as pessoas de uma maneira maior e mais profissional. Sim. E aí montei a empresa, né? Eu já tenho uma empresa que se chama Kessef, Planejamento Financeiro Pessoal. E aí é o que eu faço hoje também, eu ajudo as pessoas de uma forma mais profissional dentro dessa linha de finanças. Que legal. A gente aqui defende o empreendedorismo, né? Às vezes eu até falo sobre sair do CLT e ir para a parte empresarial, porque foi uma experiência boa para mim. Mas realmente tem a ver com a demanda, né? Sim. E hoje, como a gente estava conversando ali, você ainda faz os dois, né? Você é CLT e tem a tua empresa. Mas eu acredito que vai chegar um momento que você não vai conseguir, viu, Márcio? Então assim, essa é uma expectativa também. A profissão de planejador financeiro no Brasil, ela não é muito conhecida, né? As pessoas, quando elas têm dificuldades ou quando elas têm demandas nesse sentido, geralmente elas vão procurar instituições financeiras, então bancos, financeiras, etc. E muitas vezes para pedir mais dinheiro, né? A pessoa ela tem piorar a situação. Ela tem um problema, né, de já não conseguir se estruturar bem e ela acaba pegando mais dinheiro e acaba esse problema se acentuando. Então, é isso que o planejador financeiro vem desconstruir dentro da mentalidade das pessoas. Só para a gente direcionar esse assunto, porque faz parte do nosso roteiro, o planejador financeiro hoje é uma profissão regulamentada, né? Isso. Ele tem um órgão regulamentador, tem as formações, né? Exato. Então eu queria que você explicasse sobre essa profissão para as pessoas que têm interesse em ingressar nessa profissão e também para entender qual que é a autoridade que você tem para falar desse assunto. Maravilha. A profissão de planejamento financeiro ela é regulamentada aqui no Brasil pela Planejar, que é a Associação de Planejadores Financeiros, né? Assim como, por exemplo, a Anbima, a CVM... Para mim é o CRC, por exemplo, que regulamenta a minha profissão. Exatamente. No Brasil, você tem ali a Planejar que regulamenta, né? Então, ela elabora ali as boas práticas, ela tem programas de qualificação, de formação para formar, né, planejadores financeiros aqui no Brasil. Os planejadores que estão no mercado hoje, que não são muitos deles vieram diretamente, muitas vezes, da área de bancos, ali, né, de grandes bancos, de instituições financeiras, por já terem também uma habilidade natural ali com dinheiro, resolveram dar uma guinada na carreira e também investir nessa área de planejamento financeiro pessoal. Então, é daí que parte ali o grande embrião desse universo. Só que a gente tem muito poucos profissionais hoje para atender o nosso país, que a gente sabe que tem uma carência de finanças, de conhecimento financeiro enorme, né? Então, não são muitos. Então é um oceano azul para vocês, né? Sim, é um oceano azul que a gente tem aí para navegar. É um mundo que está sendo construído também, porque como eu falei, como não é uma demanda que a sociedade naturalmente enxerga como necessária, de novo, né, voltando àquele ponto, quando a pessoa tem um problema financeiro, a primeira coisa que ela pensa é ir numa instituição pegar mais dinheiro emprestado. Então, assim, é uma demanda, uma forma ainda de se colocar no mercado que está crescendo, para as pessoas conhecerem que existe um profissional que pode ajudá-las nesse sentido. Né? É quase uma inclusão de cultura, né? Que vocês têm que fazer para poder fazer a profissão de vocês valerem a pena, né? Sim, é uma grande mudança de mindset, porque assim, hoje, vamos falar assim, de uns 5, 6 anos para cá, muito na internet você vê muita gente falando de finanças, né? Que são os educadores financeiros. Eu acho que é até legal a gente falar um pouco sobre essa diferença. Né? Existem os educadores financeiros, existem os planejadores financeiros. Qual a diferença? O educador, o papel dele é gerar conteúdo financeiro. Então a gente tem algumas referências aí já na internet bem conhecidas de youtubers aí bem famosos de educação. Dá um exemplo pra gente poder só entender. A gente tem, por exemplo, o Primo Rico. Então ele é um educador financeiro. Ele é um educador, exatamente. A função dele é gerar conteúdo. Então ele vai gerar vídeos na internet, ele vai criar livros, ele vai criar cursos, mas é um conteúdo que ele vai fornecer para as pessoas consumirem, para elas comprarem, mas a linha dele para aí. Né? A pessoa adquire aquele conteúdo, aplica para a vida dela ou não e está tudo bem. Uhum. Né? O planejador, ele já vem num outro viés. O planejador, para ficar bem fácil de entender, ele é como um personal trainer.
né? Um personal trainer das finanças. Há uma diferença quando você chega na academia, acho que você se exercita, né? Sim, muito. Quando você vai na academia, quando não é um personal, vai um cara lá que não te conhece, ele vai desenhar um treino ali básico para você, vai entregar na sua mão e você vai fazer os seus exercícios ali sozinho. E ali você pode fazer o exercício bem, pode fazer não tão bem, de repente pode até se lesionar, porque você não tem ali um acompanhamento próximo da pessoa. Ok, é uma forma. E você tem o personal trainer. O personal trainer, o que ele faz? Ele vai entender o que você quer de fato, né? Ele vai fazer um diagnóstico. Ele vai fazer um diagnóstico, ele vai te receitar um treino para você executar e ele vai executar esse treino junto com você. Então ele vai conseguir corrigir se você está fazendo bem, se você está regularmente funcionando, se o resultado está sendo atingido ou não, vai fazendo as correções de rota. Então esse é o papel do planejador. Então eu sempre falo assim, o educador, ele pode também ser um planejador, mas o foco dele não é esse. Já o planejador, ele naturalmente ele é um educador, porque no treino, quando ele te orienta, ele está te educando, só que ele está acompanhando você, ele não largou você para treinar sozinho. Entendi. Como, por exemplo, é o educador. Então, assim, são papéis diferentes. Então, por isso eu sempre faço essa analogia como um personal trainer das finanças. Sim, agora vamos entender. O personal trainer, ele tem uma receita recorrente com relação à profissão dele. Sim. Então, vocês também são assim, vocês cobram Também. uma mensalidade Isso. e aí vai educando, vai ali fazendo planejamento, mas isso tem um fim. A ideia é que, assim, como toda pessoa precisa de um médico, de um advogado, de um contador de uma forma contínua, a ideia é que o planejador também seja um profissional, como se fosse um médico da família, isso tinha muito, né, antigamente, que acompanhava toda a sua saúde até, enfim, a sua jornada de vida, o ciclo completo. A ideia é que o planejador também seja assim, que ele te acompanha ao longo de toda a sua vida, mas isso fica facultativo para a pessoa querer ou não. Então, Sim. como que funciona? O planejador, no primeiro momento, a gente vai desenhar o treino, que é o quê? A gente vai sentar com a pessoa, entender quais são as dificuldades, quais são os pontos que a gente precisa construir. Levantar o que tem de dívida, o que tem de empréstimo, quanto tem de receita. Exatamente. Todo esse universo a gente vai levantar. A partir disso, a gente vai gerar um primeiro diagnóstico para a pessoa, para a gente dizer para onde ela vai começar. Aí a gente vai desenhar o treino, o planejador ele vai escrever para você um plano do que você tem que fazer para poder melhorar aquela situação e vai entregar o plano na sua mão. E automaticamente vai executar o plano junto com você. Então, a primeira parte você entrega para a pessoa, é um valor para a montagem desse plano, desse treino. E a segunda parte é a recorrência, ou seja, você vai ter esse personal trainer acompanhando você ao longo de toda a sua jornada. Entendi, perfeito. Acho Então, que ficou bem claro, é assim né? que Porque é uma profissão funciona. nova, poucas pessoas, né, conhecem, Sim. é bom a gente deixar claro. E deixa eu só colocar um ponto Claro. também que eu acho que cabe bem. As pessoas falam assim, puxa, mas isso deve ser muito caro, né? Porque imagina, você ter uma pessoa ali cuidando das suas finanças, te acompanhando. Eu sempre falo, gente, caro é não ter um planejador. Sim. Porque quando eu pego uma pessoa, por exemplo, eu pego pessoas com diversas situações, né? Mas vamos falar, por exemplo, de um endividado. Quando eu pego uma dívida dela e calculo para ela o quanto ela paga de juros daquilo e digo para ela o que ela pode fazer para se livrar daquilo, um percentual mínimo, ela paga o planejador daquilo que ela economiza e ainda Sim. fica com uma receita enorme no bolso dela. Porque Ainda ela não se vai livra, ter os juros lá pagando. porque ela se livra de um problemão que muitas vezes ela não tem visibilidade. Por que ela acha que é caro pagar um profissional? Porque ela não sabe quanto está sendo caro ela pagar aqueles juros da dívida que ela tem hoje. Entendi. Então, quando você faz essa relação, você vê que um planejador é muito mais barato do que a dívida que você está pagando. Tá pagando juros, né? Perfeito. Bom, então vamos falar sobre o assunto do nosso roteiro, que seria os pilares para o planejamento financeiro, né? Você me deu mais ou menos um resuminho ali, né? E a gente não vai consumir todo o teu conteúdo, porque precisa ter uma recorrência de receita para isso. Mas eu queria que você desse um resumo. Para a pessoa ter um bom planejamento financeiro, um desenvolvimento financeiro, quais que são os pilares essenciais para essa jornada? Legal. A jornada de planejamento financeiro ela está estruturada dentro de 6 pilares. Né? Qual que é o primeiro pilar? É o que a gente chama de gerenciamento financeiro. Então, o que a gente trabalha dentro desse pilar? A gente vai analisar todas as tuas receitas, tuas despesas, teu grau de endividamento, tua inflação pessoal, os juros que você está pagando nas contas. Então, a gente faz todo um raio-x numérico da vida da Débora, por exemplo. O segundo pilar é um pilar que a gente chama de gestão de risco, que a gente também, no dia a dia, a gente não percebe. Mas assim, a Débora hoje, ou por exemplo, muitas famílias, muitas vezes tem uma pessoa só que é o pilar que traz renda para casa. Se acontece uma coisa com essa pessoa, toda a vida financeira dela vai por água abaixo, toda a família sofre um impacto gigantesco. Então a gente vai mapear dentro do gerenciamento de risco. Quais são os riscos que a Débora tem? Né? Por exemplo, ela pode sofrer um acidente? Todo mundo pode sofrer um acidente. Você pode bater o carro, você pode ter uma doença grave, você, por exemplo, dentro da tua atividade profissional, né, falando um pouco de CPF e CNPJ, se você comete uma falha no CNPJ, você pode ser processada?
Pode. Isso vai ter um impacto na sua vida financeira de PJ, como pode ter também na tua vida pessoal. Então, até a profissão que a pessoa escolhe reflete nisso. Reflete. Então, a gente faz todo um mapeamento de riscos que a pessoa tem, pelo menos dos principais, que podem afetar seriamente as finanças dela, e recomenda para ela uma solução para que ela possa se proteger desses riscos. Então, o segundo pilar. O terceiro pilar é um pilar de gerenciamento de aposentadoria. Muita gente acha que deve se preocupar com a aposentadoria quando já estiver perto de se aposentar. Isso é um grande erro. É um grande erro. Eu sempre falo assim, você tem que se preocupar com a aposentadoria no seu primeiro dia de trabalho. Lá quando você tem 15, 16, 17 anos, você já tem que trabalhar para se aposentar um dia. Então esse é o melhor momento. Mas para quem não teve essa consciência, o que a gente faz dentro do planejamento de gerenciamento de aposentadoria? A gente vai entender da Débora o seguinte. Quando que a Débora quer se aposentar? Qual a idade? Qual a renda que a Débora imagina que no futuro vai ser necessário para manter o padrão de vida dela? Quanto que ela tem que guardar por mês, né, dentro de um saco de dinheiro a ser formado, para chegar nesse montante, para que lá no futuro ela possa ir resgatando isso e poder viver a vida dela mantendo o padrão de vida? Aonde ela vai colocar esse dinheiro? Né? Que aí já conecta com outro pilar que eu vou falar já, que é o de investimento. Né? Então a gente faz todo esse estudo, esse mapeamento, desenha os números e fala, olha, para sua aposentadoria, para você chegar lá, você vai precisar de um saco de dinheiro de X mil reais, para você tem que começar a guardar hoje tanto, você vai poder colocar esse dinheiro num investimento tanto, que esse investimento tem que te rentabilizar tanto, para que no final você consiga chegar no teu destino. Então isso é dentro do gerenciamento de aposentadoria. Próximo pilar, gerenciamento de investimento, que é o que eu também gosto muito. A gente deveria, né, todos nós deveríamos trabalhar por um propósito e não por dinheiro. Sim. Né? Por que a gente trabalha? Não é para pagar boleto. Eu trabalho para realizar o que eu quero para minha vida. Então, se o meu sonho, por exemplo, é comprar uma casa, isso é um objetivo de vida. É fazer uma viagem, é pagar uma boa escola para os meus filhos. Dentro do pilar de gerenciamento de investimento, a gente mapeia primeiro todos os objetivos que a pessoa tem. E depois, a gente vai fazer uma análise dentro de um portfólio de produtos de investimento que a pessoa pode guardar dinheiro para cada um desses objetivos, onde ela pode colocar. E não só isso também. A gente faz as contas, né, para saber, olha, para a tua viagem daqui a 2 anos para país que você quer fazer, você precisa guardar tanto, você pode colocar isso num produto que tem que rentabilizar tanto, para que no final de 2 anos você tenha esse montante para realizar o teu objetivo. E aí isso vai ficando vivo, né? A pessoa vai realizando objetivos, vai ficando cada vez mais animada, vai programando novos objetivos, vai conquistando novas coisas. Então isso a gente faz dentro do gerenciamento de investimento. Depois disso, a gente também tem um pilar muito importante, gerenciamento tributário. Né? Que isso já faz parte da minha área. Exatamente. Muita gente acha que sabe, né, assim, organizar ali a sua tributação, que sabe fazer a sua declaração de imposto de renda, e muitas vezes não sabe. Acaba deixando muito dinheiro na mesa para o governo, que a gente já paga um monte de coisa, acaba deixando mais do que deveria. Muita gente não utiliza de benefícios fiscais que a legislação permite, que é importante dizer, benefícios são lícitos, ninguém está falando aqui de jeitinho nem nada. Não. Estamos dizendo de benefícios que um profissional pode te ajudar. Né? Exatamente. Vou dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, faz uma declaração por um modelo de PGBL, por exemplo, cara, você pode usar um benefício de 12% de abatimento da tua carga tributária ali nos teus rendimentos. Sim. Né? Então, isso pode ajudar muito. Né? Por exemplo, se você tem um salário mais alto, geralmente você vai ser tributado ali 27. Né? Se você faz um PGBL, você faz um plano, por exemplo, de aposentadoria com PGBL, você já abate 12, ou seja, isso cai para 17. Então, assim, são mecanismos legais que você se protege, que fica mais dinheiro no teu bolso e não no bolso do governo, que eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. Só que muita gente não tem esse conhecimento, então a gente faz tudo isso dentro desse planejamento tributário. Sim. E além de outras coisas, claro. E por fim, o gerenciamento de sucessão, gerenciamento sucessório. Um erro muito grave, a gente trabalha para construir um padrão de vida, né? Todos nós, assim, a gente quer conquistar coisas, enfim. Só que a gente comete uma falha, a gente esquece, que também se conecta com o risco, que pode ser que a gente não consiga chegar até o final dessa jornada. E aquilo que a gente construiu até aqui, ela precisa ser passado por outras pessoas, para que isso seja dado continuidade. Para os seus filhos, se você não tem filhos, por exemplo, você passar para sua mãe, para o seu pai, deixar isso para que alguém dê continuidade. Muita gente não se preocupa com isso, né? Então, dentro do planejamento sucessório, a gente também mapeia essas questões e modela uma forma com que a pessoa consiga, ao longo do tempo, construir o seu patrimônio e já criando mecanismos, antes que as coisas aconteçam, dessa transferência ser feita também de uma forma
lista, de uma forma legal, com menos pagamentos de tributos. Eu não sei se vocês já tiveram... Holding, por exemplo, faz parte Holding, exatamente. É uma das estratégias, exatamente. Por exemplo, eu não sei se você já passou por isso, mas muita gente já. Quando uma pessoa perde lá, né, um parente, enfim, você perde seu pai ou sua mãe, por exemplo, existe um processo de inventário. Sim. Isso é caríssimo. E as pessoas esquecem que quem paga o processo de inventário não é quem morreu, é quem fica aqui. E fica muito mais caro em morte do que em vida. Exatamente. E aí muitas vezes os beneficiários, né, os filhos ali, eles também não têm dinheiro para pagar o inventário. E aí todos os bens que aquela pessoa trabalhou a vida inteira ficam aí parados, travados, não consegue fazer nada, porque as pessoas não têm o conhecimento e muitas vezes o financeiro para poder executar aquele trabalho sucessório. Então, você não precisa deixar a pessoa falecer para isso acontecer. Você pode ir fazendo tudo isso ao longo do tempo para fazer uma sucessão mais tranquila. Perfeito. Nossa, então, um desenho muito legal. Esse né, é o universo que a gente chama de planejamento. Profissão. Eu achei bem legal. Porque tem coisas que a gente não pensa, né? O ser humano é muito imediatista, Sim. né? Mas quanto mais planejamento, mais sucesso você tem. Exato. Eu estava pensando ontem que, não sei se você já ouviu essa pesquisa, que a maior parte das empresas que falem, né, que vão à falência, no máximo até o 2º ano. Sim. Então, a pessoa abre a empresa, esses 2 anos é o ano de maturação. A empresa vai conseguir passar por essa fase de 2 anos ou não. Eu, agora em janeiro, fiz 2 anos. E uma das coisas que eu acredito que fez parte do sucesso, assim, de eu conseguir estabelecer e passar essa fase foi o planejamento. Sim. E quando eu falo de planejamento, parte um pouco do meu estudo, porque a gente estuda planejamento, né, na nossa profissão, em ciências contábeis. E a gente estuda o planejamento das empresas, né? Na nossa profissão, o nosso papel é esse, Sim. ajudar as empresas a terem sucesso, né? A ter uma boa administração, uma boa gestão. Então, eu aprendi isso nas empresas dos outros, né? E apliquei isso na minha empresa. Então, o planejamento em si, ele ajuda muito você ter um sucesso, né? A gente está falando hoje sobre pessoa física, mas saindo um pouquinho fora, né? Falando da pessoa jurídica, que o planejamento é importantíssimo, né? Você entender de como fazer um planejamento. Vou dar um exemplo aqui, como pessoa jurídica, falando do meu escritório. Quando eu desenhei, né, o formato do meu escritório, a minha rentabilidade, os meus objetivos, então eu desenhei mais ou menos que tipo de despesa que faria um sentido para mim. E o que a gente mapeia com relação às despesas? Essa despesa aqui vai me trazer um retorno financeiro? Vai me trazer uma receita? Sim. Porque isso é muito importante. Muito importante. Né? Tem despesas que a gente chama tem despesa e tem investimento. Isso. Né? Então, tem despesa que elas são necessárias, as despesas fixas, elas são necessárias, elas Perfeito. não trazem retorno, Sim. mas elas são necessárias para funcionamento. É um custo operacional. Né? Tem que Custo ter. operacional, exatamente, essa é a palavra. E tem um investimento, que ele parece ser uma despesa, só que ele traz um retorno financeiro para você. Sim. E isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender. E uma dica para quem está assistindo. Quando você for mapear as suas despesas, separa o que é fixo, esse fixo é necessário para o funcionamento da tua empresa. Ok, então você tem que pagar, aluguel, água, internet, essas coisas precisam ser pagas para que você funcione. Mas tem tipo de despesa que não vai te trazer retorno nenhum. Sim. O marketing, por exemplo, ele é uma despesa que você precisa ter muito cuidado. Sim. Existem várias despesas de marketing, né? Hoje, aqui no meu escritório, por exemplo, eu tenho a minha despesa com as artes, tenho a despesa com o Vitor, né, que tá aí, né, Vitor? Só parte do bolo que tá filmando, que faz as edições e tal. Eu tenho despesa de marketing com o site, com o e-mail e outras coisas, né? Por exemplo, eu tiro fotos, né? Aí você olha assim e fala, pô, eu vou pagar tantos reais aí por foto, mas que retorno financeiro isso vai me trazer? Sim. A imagem. Exato. Cara, que imagem que você está passando para as pessoas? Você seleciona o seu público através da imagem que você passa. Então, é uma despesa ou é um investimento? Sim. Então, isso é uma coisa que tem que ser considerada. Muito importante. E isso direciona o teu planejamento financeiro, né? Você saber mapear que se essa despesa vai te trazer um retorno financeiro. Com certeza. Você sabe que isso, assim, a gente falou aqui um pouquinho agora do mundo empresarial, mas isso também é a base do planejamento financeiro de pessoa física. Porque, assim, muitas vezes quando a gente tem aquela ânsia de comprar, de consumir, a gente tem que ter a mesma mentalidade, Débora. Isso que eu vou consumir agora, que eu vou comprar, qual benefício ele vai me trazer? Aí eu não estou dizendo somente o financeiro, mas assim, qual benefício de fato isso vai me trazer? A gente teria que pensar isso antes de tomar uma decisão de compra. Porque aí a gente conseguiria raciocinar se realmente aquilo faz sentido pra gente ou não, se aquilo realmente vai ser só um gasto, ou aquilo que a gente sempre fala no mundo de finanças, né? É o que eu quero ou o que eu preciso?
né, quando eu compro algo. Eu quero isso ou eu preciso de fato? As nossas decisões deveriam estar sempre pautadas pelo que eu preciso. E a necessidade vai te trazer essa resposta. O que isso vai me trazer de benefício? Então, se não me traz benefício algum, então talvez realmente eu não preciso. É somente um desejo, então eu posso esperar. Sim. Até para não tirar o foco das outras coisas mais importantes. Então isso é fundamental. E a gente enxergar isso dentro de um planejamento. Exatamente. Eu sou uma pessoa física, né? Então eu penso Todos muito, nós, né? A gente tem mulher, tem aquela maniazinha, né? De fazer uma compra e dar uma escondidinha do marido, né? Passa na loja, compra e dá uma escondidinha do marido. Mas por que eu tô falando isso? Eu sou uma pessoa pública, né? Eu tenho a minha empresa, eu tenho podcast, eu faço vídeos na internet. Então eu tenho que me preocupar com a minha imagem. Sim. Mas quando eu vou comprar, eu me recuso a comprar coisa que eu sei que vai acabar rápido. Uhum. Porque tem coisas que eu pago um pouco mais caro, mas que vai demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5. Tem uma roupa aí que já tá há 5 anos. Sim. Então, isso é importante também de você mapear, né, como pessoa física. Sem Esse dúvida. tipo de despesa que eu tô tendo, ele vai precisar ser recolocado, vai acabar em quanto tempo? Quanto tempo vai demorar para eu conseguir fazer isso de novo? Vou te dar um exemplo bem simples, que a gente estava conversando hoje com uma colaboradora aqui do escritório, que homem que vai no mercado, ele não tem ideia do benefício do material de limpeza. Por exemplo, coisa básica. Você vai no mercado? Vou sempre tô lá. Então vamos falar aqui do sabão em pó Omo, por exemplo. A gente tem o Omo e a gente tem o Fofo. Né? Tem uma marca que chama Fofo, né, Tainá? Tem até uma hoje, marca. tem. Quer dar uma sugestão, Tainá? Outra marca aqui, IP? Tem uma marca que é IP? Tá. Então a gente tem aqui Omo e a gente tem IP. Quanto que eu pago num Omo? 500 gramas. Eu acho que deve estar uns 15 reais, mais ou menos. Quanto que eu pago 500 gramas num IP? 7 reais, 8 reais? Tá? Então eu vou comprar o IP. O IP vai acabar antes do Omo. O IP vai manchar suas roupas. Então, a Tainá tá apontando pro Vitor. Vitor, você precisava ouvir isso, ela tá falando. Então, a cara do Vitor. Então, tem essas coisas, né, que a gente precisa avaliar. Sim. Você tá comprando aquele produto porque ele é mais barato, mas ele vai te trazer um benefício. Você vai sair com uma roupa manchada na rua, você vai comprar o Omo, vai durar quanto tempo? 15 dias. E o IP vai durar quantos dias? É o que popularmente a gente chama que o barato sai caro, né? Exatamente. Então, esse tipo de análise tem que ser feito, Tem né? que ser feito. Uma coisa, Tem né, que ser super feito. básica. Mas vale para tudo. Vale para tudo, exatamente. Toda a despesa tem que ser avaliada. Qual que é o tempo, né, de vida dessas energia, coisas, né, que você né? vai depositar ali para pagar aquilo. E até outras coisas, como por exemplo, assim, vamos dar um outro exemplo aí, uma TV. Você compra uma TV para sua casa. Tem gente que tem TV no quarto, no outro quarto, na cozinha, né? Eu acabei de mudar para uma casa que o dono tinha uma TV na cozinha. Eu acho desnecessário, tanto que eu não coloquei. Gente, tem uma TV na sala, para que ter outra na cozinha? Né? Então você vai né, o mercado vai te trazendo aquela fome de consumo. Bombando de um monte de coisa. Mas TV é útil, mas precisa de tantas, né? Ou muitas vezes o cara tem 3 TVs, mas ele fica 2 horas em casa por dia. Porque ele trabalha o dia inteiro, gasta deslocamento até em casa, quando chega em casa tem que sair para estudar, fazer outra coisa, e o cara passa 2 horas da vida dele dentro de casa e ele tem 2 televisões. Então essas coisas tudo isso tem que ser pensado. Ser analisadas, né? Sim. Eu coloquei aqui como parte do nosso roteiro que você desse dicas, né, pra gente de uma boa gestão financeira. Que coisas básicas, assim, corriqueiras da vida que a gente pode mudar de comportamento que pode trazer uma boa gestão financeira como pessoa física? Legal. Eu sempre que, quando eu começo um trabalho de planejamento financeiro com as pessoas, como eu sempre digo assim, embora a gente vai falar muito de dinheiro, de finanças, mas a gente tem que realmente tirar um pouco o viés de finanças e entender o planejamento financeiro como planejamento de vida. E como que você começa a entender melhor isso, como melhorar as suas finanças? Quando você começa a mudar a sua mentalidade. Então, o primeiro passo, você precisa melhorar a sua mentalidade. Você precisa entender por que você tem os comportamentos que você tem relacionados às suas finanças, o que te motiva a isso. O seu histórico familiar também é muito importante, eu sempre converso muito, né? O que o histórico familiar teria? Eu já sei, mas estou perguntando para te provocar mesmo. Sim. O que o histórico familiar tem a ver com a boa gestão financeira? Vou te dar um exemplo. Pessoas que cresceram dentro de famílias onde o dinheiro era muito escasso, ou seja, a coisa era muito contada, ou, por exemplo, crianças que viram muitas vezes os pais brigando por dinheiro, porque não tinham dinheiro para pagar a conta, ou de repente o pai era mais gastador, a mãe ou mais gastadora, e tinha muito esse conflito, o dinheiro ele tinha uma conotação muito ruim. A criança ela cresce dentro desse ambiente, naturalmente ela vai assumir comportamentos sem ela perceber, iguais ao ambiente que ela veio. Então a gente precisa entender esse universo, como que foi essa formação, como que foi essa relação. E aí, a partir disso, identificar assim, quais as formas que a gente pode aplicar
né, dentro de um perfil comportamental que essa pessoa tem, o que a gente pode fazer para ajudá-las. Eu sempre falo, falando de mentalidade, a gente tem 4 perfis comportamentais que a gente percebe nas pessoas, né? Aquele pragmático, a pessoa que ela é mais integradora, a pessoa que ela é mais analítica e mais intuitiva. O pragmático, ele é uma pessoa que toma decisões muito rápidas. Então, por exemplo, tem muita gente que tem problema com finanças porque não para pensar, né? Faz, depois pensa, né? impulsivo. É uma característica muito de um pragmático. Uma pessoa integradora, por exemplo, ela consome produtos e serviços, muitas vezes não é para ela. É para ela conseguir se sentir bem com outras pessoas. Sim. Ou proporcionar um bem-estar para outras pessoas com o dinheiro dela. Então, é um perfil também que a gente tem que entender. O outro perfil é aquele analítico. É aquele cara que, assim, para ele fazer uma decisão de compra, ele tem que pensar 3 meses. Que aí também é um outro problema. Nossa, eu tenho uma pessoa em casa assim, meu marido. Então ele toma decisão. Para comprar alguma coisa, ele tem que fazer um estudo sobre aquilo. Sim. Então é uma pessoa com um perfil mais analítico. 10 vezes. Exatamente. E por fim, é aquele intuitivo. É aquele cara que, assim, ele nem consegue viver direito o presente, ele tá sempre no futuro, mas tem hora que ele volta pro passado, tem hora que ele volta pro presente, e isso também depende do momento. Depende do momento, como tiver a vibe dele no dia. Então ele vai tomar as decisões com base nesse perfil. Então, a gente precisa primeiro entender qual é o perfil comportamental dessa pessoa para poder trabalhar isso. Porque qual que é a ideia? Não é que um é melhor ou pior que o outro. A gente só não pode ter... Na verdade, a maioria das pessoas tem mais de um, né? Por exemplo, eu tenho um perfil mais pragmático, mas eu também tenho um perfil analítico. Então, eu sou impulsivo para algumas coisas, mas para outras eu seguro mais. Né? Então a gente tem que entender esses perfis, ver qual a melhor combinação para aquela pessoa que ela precisa para equilibrar esses desvios e aí orientar ela para que ela possa tomar decisões melhores. Então a primeira dica, assim, você precisa entender o teu perfil comportamental e o planejador ele pode te ajudar nisso. A segunda dica, você precisa aprender a se conhecer, né? Você precisa entender aonde você está agora, o que você quer para você no futuro e como você vai fazer para chegar lá. Então essas duas coisas vai te trazer uma clareza muito grande e que vai te ajudar a tomar melhores decisões financeiras. É aquela frase, né? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Né? Exato. Tem muita gente que... E uma coisa importante. Por que muita gente, às vezes, não consegue controlar essa impulsividade de compra? Porque, de fato, ela não tem um objetivo. Quando uma pessoa ela não tem um objetivo claro, um objetivo definido, qualquer coisa tira ela da rota. Então, se eu sei que, por exemplo, um objetivo meu é ir para Paris daqui 2 anos, isso é muito importante para mim, isso também é uma coisa legal. Não é simplesmente querer realizar coisas, você tem que querer realizar coisas que são importantes para você. Então, uma viagem para Paris para mim daqui a 2 anos é muito importante. Então, eu vou trabalhar para esse objetivo. Então, quando o meu foco está nisso, cara, eu vou conseguir controlar todos os meus outros comportamentos com coisas que não são tão importantes. Então, por exemplo, se eu quero trocar a TV é mais importante que minha viagem para Paris? Não, então primeiro eu vou priorizar a viagem, vou continuar no meu foco, né? Eu quero trocar de carro daqui a 6 meses. Puxa, mas aí eu não vou conseguir chegar nas contas que eu fiz lá no meu planejamento de investimentos, né? Eu vou me descapitalizar e não vou conseguir, vou ter que tirar dinheiro do caixa da viagem para comprar o carro daqui a 6 meses. O que é mais importante para mim, o carro ou a viagem? Você continua no seu foco. Então, isso ajuda muito quando você tem clareza, quando você tem objetivo, as suas decisões financeiras ficam muito mais claras e muito mais sólidas. E aí você não sofre. Porque assim, muita gente fala assim, puxa, mas esse negócio de planejamento é um saco. Imagina, eu tenho um planejador que vai dizer para mim o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Não, gente, a ideia, o planejador, ele não vai dizer para você, te travar no que você tem e o que você não tem que fazer. Ele vai te trazer clareza e vai fazer você raciocinar dentro das suas próprias decisões o que é importante para você ou não. Chegar mais rápido no objetivo que você tem. Exatamente, porque o objetivo ele não é do planejador, o objetivo é da pessoa. Então a gente vai trabalhar para poder realizar isso. Legal. Então, essas duas coisas é o que eu recomendo. Conheça o seu perfil comportamental e tenha clareza aonde você está agora, onde você quer chegar e o como você vai fazer para chegar lá. E esse como, que é o desenho do plano, o planejador ele pode te ajudar nisso daí. Legal. Assim, entrando nesse assunto, eu não sou especialista, né? Mas eu quero falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu estava falando um pouquinho sobre de você comprar coisas que duram mais tempo. Né? Isso é uma dica excelente para quem quer ter um bom direcionamento financeiro. Então, se você olhar pelo mais barato, né, você tem que olhar a qualidade. Só que às vezes a gente consegue o mais caro pelo valor do mais barato se você compra no momento certo. Sim. E eu não tô falando de Black Friday, não. Gente. Não estou falando de Black Tudo Friday. pela metade do dobro pela metade. Não é isso. Eu estou falando mesmo de momentos. Por exemplo, você precisa comprar roupas para o frio. Se você compra roupas para o frio no frio, você vai comprar mais caro. Sim. Então,
tem que ter essa ciência. Eu defendo muito, eu falo na internet muito da Zara. A Zara é uma loja que eu gosto muito para comprar roupa, porque eu acho que ela tem coisas que unem, que é valor, qualidade e tendência, né? De você usar roupas daquele momento. Mas eu não compro Zara em momentos normais, né? Geralmente eu compro Zara no momento de promoção. Aí um exemplo fácil, né? Eu compro uma calça da Zara por R$140, só que se eu for na Renner é R$140. Só que se eu comprar essa mesma calça naquele momento que não é a promoção, eu pago quase R$300. Sim. Então, assim, você saber o momento, né? Eu dei um exemplo da minha realidade, né? Mas você saber do momento também que você vai comprar, que você vai adquirir aquele produto, faz diferença, né? Total. Então, não ter impulsividade, aguardar o momento certo para a Sim. compra das coisas, né? Para que isso faça parte do seu planejamento sem você descapitalizar para o seu objetivo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente levar como relevância para o financeiro da vida pessoal, né? Sem dúvida. E as pessoas entenderem que o dinheiro, ele precisa ser controlado por você e não o contrário. Porque a maioria das pessoas, sem perceber, é o dinheiro quem controla elas. Por isso que elas não conseguem ter essa questão que você está falando, é poder identificar o melhor momento, se eu vou comprar ou não, quanto eu estou disposto a pagar por aquilo. Então, quando você entende, de novo, quando você entende o seu perfil, você entende o seu histórico, você entende o seu comportamento, você melhora como você reage a tudo isso, você passa a ter clareza que quem tem que dominar a sua vida, ou o seu dinheiro, é você, e não o contrário. Senão você acaba virando um zumbi, você toma decisões automáticas, você acaba ficando à mercê do mercado. O mercado, ele bombardeia a gente com inúmeras coisas todos os dias, né? E a função do mercado é essa também, tá tudo bem, ninguém tá criticando aqui, né? O mundo dos negócios. Isso, né? Exatamente. Mas cabe a cada um de nós tomar essa consciência, né? De novo, o que eu quero para minha vida, o que eu quero construir, aonde eu quero chegar. E a partir disso, você vai moldar toda a sua vida nessa direção. E aí você vai ter mais força, vai ter mais controle e vai entender por que em alguns momentos você vai dizer sim, e em alguns momentos você vai dizer não. E quando você dizer não, tá tudo bem, você não vai sentir dor nenhuma, porque você sabe onde está o teu foco. Você sabe o porquê que você está falando um não, né? Sim. Muito legal, perfeito. Direcionando aqui no nosso roteiro, não vamos falar sobre política, né? O que eu quero que você fale, né? A gente tem uma nova gestão governamental neste momento e tem muitas inseguranças para todas as pessoas. Sim. Não quero favorecer ideias, né, políticas, mas a gente precisa ter um direcionamento, a gente precisa saber para onde que esse governo vai e como eu posso me preparar para isso. Né? O que a gente percebe é que ele tem um favoritismo para as classes menos favorecidas, né? E não estou criticando isso, né? Nem favorecendo, nem dizendo que isso é bom ou que não é, mas a gente precisa entender que ele tem esse perfil e qual que deve ser o nosso perfil com relação ao perfil governamental, porque senão a gente toma um direcionamento, o governo toma outro e aí você quebra a cara, né? Sim. Então é importante a gente saber. Para você, Márcio, qual é o perfil, né? Que direcionamento financeiro que a gente tem que ter a partir desse ano, né? Com o novo governo. Legal. Isso é muito importante, porque muita gente realmente não entende que a política, assim também como as finanças, tem gente que não quer nem conversar sobre porque acha que não tem nada a ver, não impacta na vida dela, mas a política ela tem um impacto direto na nossa vida, nas coisas mais complexas, as coisas mais simples, e isso em toda a população, não importa se você é uma pessoa que ganha pouco, se você é uma pessoa que ganha muito, não importa. Todas as decisões que são tomadas politicamente, ela impacta a vida de todos nós. E o que eu recomendo para esse novo momento que a gente está vivendo, né? E até muito legal, assim, independente de partido, A ou B, etc., não é isso. Eu recomendo sempre o seguinte, as pessoas, elas precisam entender que o dono da vida delas é elas. Né? As nossas vidas, elas não têm que ser transferidas a responsabilidade para um governo, para um estado, para um governante, porque nunca vai ter ninguém que vai ser o salvador da pátria da sua vida ou do planeta. A gente tem que entender que a responsabilidade está na nossa mão. Então, qual que é a direção nesse momento? Primeiro, não estamos no momento de grandes extravagâncias. Né? Então, o momento agora é respirar, pé no chão, pelo menos os 6 primeiros meses ali do ano, a gente entender para onde que as coisas vão se encaixando, para a partir disso a gente conseguir tomar as nossas decisões de vida, lembrando que a gente tem que ter clareza sobre elas, porque no final das contas, se elas derem certo, parabéns para você, se der errado,
parabéns para você também. Não é o governo. Exatamente. Porque o governo vai continuar existindo. A responsabilidade é toda nossa. Pessoas vão entrar, pessoas vão sair, pessoas vão gostar do governo atual, pessoas não vão gostar do governo atual. Isso vai ser sempre assim. Sim. Então, as pessoas precisam entender isso. Né? A responsabilidade está na nossa mão. Então, pé no chão, segura as decisões, principalmente as maiores. Se, poxa, estou pensando em comprar um imóvel. Não é o melhor momento. A gente está com muita instabilidade, a taxa de juros está altíssima. Eu sei que a casa própria é algo que, assim, para muita gente é muito importante, é um objetivo de vida, mas, de novo, mantenha o foco, você vai conseguir realizar o teu sonho se você planejar, se você estruturar, mas o momento agora é dar uma segurada. Então, poupar sempre. A gente saiu de uma pandemia, nem saímos, na verdade, né, 100% de uma pandemia, mas uma coisa que ficou muito nítida, ainda mais para mim, foi como as pessoas não estão preparadas para passar por momentos turbulentos. Principalmente nós aqui, o nosso país, a nossa cultura, outros países aí fora já passaram por grandes traumas. Então eles têm uma certa resiliência com algumas coisas. A gente não. A gente não tem furacão, a gente não tem bombardeamento, Exato. A gente foi criado num sistema onde as pessoas acostumaram que o governo te direciona, te provê tudo que você precisa, e a partir daí tá tudo bem, vai dar tudo certo para você. Não vai. Cada vez mais ou cada vez menos, a gente precisa entender que as coisas não são assim. Então, poupar sempre. Aproveite esse ano, façam os seus planejamentos, pense aquilo que vocês querem, esperem para tomar as decisões maiores e acompanhem um pouco mais como é que vai ser o desenrolar dessas questões todas. Antes de tomar todas essas decisões, né? Das menores às maiores, principalmente. E é até legal falar que, assim, muitas vezes a gente fala assim, mas essa decisão aqui é uma decisão pequena, não vai ter grande impacto. Vai. Tanto decisões grandes como decisões pequenas têm impacto. Pode ser que a pequena não tenha um impacto agora, mas também mais para frente ela tenha. Eu sempre falo, né? Planejamento financeiro, ele não diz respeito a decisões futuras. Ele diz respeito a decisões presentes que impactam o seu futuro. Então, seja decisões pequenas ou decisões grandes, elas vão impactar a sua vida. E o momento agora é de cautela, pé no chão, respirar. E pelo menos nos 6 primeiros meses do ano, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. É isso mesmo. E para os investimentos, o que você acha com relação ao governo? Assim? Você acha que é um bom momento para investimento? Que tipo de investimentos que são adequados ou indicados para este momento? Nesse momento a gente precisa muito de segurança, né? A gente passou por um momento mais assim de bonança do mercado, então a gente percebeu que o mercado todo estava sendo direcionado muito para a renda variável, porque realmente a taxa de juros estava bem baixa, então estimulava muito os investimentos, né? Consumir muita renda variável, né? Bolsa de valores, mas isso mudou. Isso assim deu um revés gigantesco, então o momento agora é segurança. Então assim, é continuar poupando, continuar investindo, mas buscando produtos de investimento mais seguros ali dentro da sua renda fixa. Exatamente. Talvez se quisesse expor um pouquinho mais a risco, faz parte, não é para abandonar totalmente a renda variável, mas isso tem que ser uma parcela nesse momento pequena, porque, de novo, o governo novo, cada coisa que ele faz, cada coisa que ele fala, tem uma oscilação muito grande de impacto na renda variável. Então o momento agora é um pouco mais de cautela, de novo, voltar para o mundo da renda fixa, que particularmente não é o que eu gostaria também. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais ser estimulado a renda variável, a investir nas empresas, a estimular a economia, né? Mas o momento agora é de dar uma segurada. Então, mantém mais para a renda fixa e vamos aguardar os próximos capítulos. E a tua opinião com relação... É o último assunto, tá? Imagina. A gente já está falando há quase 1 hora. Nossa, né? o tempo passa muito rápido. Você fala bem, viu, Márcio? Obrigado. A gente vai desenvolvendo, assim, é muito legal te ouvir, você consegue prender a nossa atenção. Com relação ao aluguel, casa própria e renda fixa. Porque a renda fixa, ela já teve taxas, né, bem pequenas, e a gente está num momento bom de taxa de renda fixa. Sim. E hoje está valendo mais a pena você pegar o dinheiro de uma casa, guardar na renda fixa e pegar aquele dinheiro e aplicar num aluguel do que você ter uma casa, né? É claro que tem cenários, né? Pessoas que já têm a sua casa não vai vender para fazer isso, né? Isso. Mas qual que é a tua opinião com relação a isso? Isso é um tabu, isso aí dá uma guerra, assim, muitas pessoas, né, são muito sensíveis quando a gente fala de desejo de casa própria, né? Mas a minha opinião é que assim, ó, de novo, não tem uma regra, depende realmente do que é importante para aquela pessoa. Se ela quer realmente ter uma casa, ok, ela tem que estar ciente disso, que ela vai pagar um valor também correspondente à vontade que ela tem do imediato. Mas se ela consegue entender que isso pode ser postergado, também eu acho que faz total sentido. Então, se você já tem uma grana guardada para esse objetivo,
continua mantendo ela guardada lá na sua renda fixa. Você pode se expor um pouquinho, por exemplo, a fundos imobiliários. A gente pode depois fazer um outro momento para falar só disso, que é muito legal também. Fundo imobiliário é um tipo de investimento que, na verdade, você recebe aluguéis naquele produto Então que você ele põe. é seguro, né? Ele é seguro, mas também, assim, ele não chega a ser, por exemplo, uma ação de uma empresa onde tem mais volatilidade, mas ele também tem uma volatilidade, então precisa bem entender. pequena, né? Mas é bem menor. Acho que da renda variável ela é a menos de risco, né? Exatamente. Risco, né? Então você pode montar uma estratégia nesse sentido. Se você tem um dinheiro para esse grande objetivo, diversifica, mantém um pouco na renda fixa mais tradicional, CDBs, LCIs, LCAs. Coloca uma parte disso também em fundos imobiliários, que vai dar uma acelerada ali também nos seus rendimentos, você vai ganhar dividendos ali, entre aspas, que a gente chama ali, né? São dividendos de aluguéis ali. E aí você vai compondo, vai somando mais pulmão para chegar no teu objetivo. E daqui para frente, enfim, vamos ver como é que a economia vai ficar e você toma a sua decisão. Se você quer realmente investir tudo isso num imóvel, enfim. E aí depende da estratégia de cada um. Tem gente que quer casa para morar, tem gente que quer casa para alugar. Depende do desejo, Depende né? do desejo. Porque a casa de aluguel, ela tem uma particularidade, né? A casa de aluguel, você não pode mexer muito. Né? E tem gente que gosta de estar mudando a casa, né? Gosta de fazer melhorias, gosta de ficar mudando de móveis, de pintura. E na casa alugada você não pode ficar fazendo. Você não tem essa liberdade. Não tem essa liberdade. Sim. Então tem a ver com a cultura, com o comportamento das pessoas. Né? Com o teu momento de vida, porque, por exemplo, você, por exemplo, um jovem de 20, 25 anos, a carreira tá bombando, tá estudando, tá trocando de emprego muitas vezes rápido. Faz sentido você entrar numa dívida e engessar teu capital 30 anos num lugar, sendo que daqui a pouco você pode receber uma promoção, a empresa fala assim para você, poxa, tem uma oportunidade para você trabalhar nos Estados Unidos, você vai? Então, não dá, porque como é que eu vou para lá e minha casa aqui, como é que eu... Né? Você trava. Se você é uma pessoa que, por exemplo, já tem mais idade, que já está com um patrimônio mais constituído, que você já quer criar raízes naquele lugar, legal, faz sentido nesse momento. Então agora você tomar a decisão de comprar o teu imóvel. Então, de novo, não existe certo, não existe errado. Existe o momento de vida que a pessoa está e a melhor decisão para aquele momento. E uma coisa também que é fundamental, o planejamento financeiro ele não é escrito em pedras. Tá? A gente até recomenda que quando a gente faz um planejamento financeiro, ele não vai acontecer exatamente como você fez. E é importante que realmente ele não seja igual. Porque se ele for igual, sabe o que isso quer dizer? Que você também não se esforçou para criar nada novo dentro daquele modelo. Você deixou de aproveitar outras oportunidades naquela jornada que poderiam ter te ajudado a chegar até mais longe. Então você não se atentou. Então é muito importante a gente manter essa linha, esse entendimento. E tudo bem, nesse momento eu não vou comprar o meu imóvel, mas daqui a 3, 5 anos eu posso comprar, vai ser um melhor momento, uma taxa de juros mais baixa, eu vou ter mais pulmão, minha poupança já rendeu mais, vou pagar menos juros caso eu venha financiar alguma parte disso. Então, é entender todo esse universo. Legal. Nossa, que assunto gostoso, né, Márcio? Legal, eu trabalho com muito. dinheiro, né, das pessoas, né, das empresas, mas olhando assim para a pessoa física, né, eu tô construindo ainda o meu império, construindo o meu império. E é legal ter um direcionamento de um profissional, então eu acho muito legal. Vamos aproveitar este momento para deixar o arroba do Márcio aqui. Qual que é o arroba? Te acham no Instagram, né? Isso, no meu Instagram. O meu Instagram é @KessefPF, né? Kessef, e aí P de pato, F de finanças, KessefPF. O meu e-mail é o contato@KessefPF e o nosso site também, kessefpf.com.br. Então são 3 canais de comunicação que as pessoas podem me achar. E tem um conteúdo que você tem gerado na internet também. Sim, eu posto bastante coisas no Instagram lá para as pessoas, alguns de dicas, alguns de outros direcionamentos. Então tem bastante conteúdo legal para as pessoas consumirem. Você tem canal no YouTube ou não? Já tem um canal que já está ali no ar, mas a gente está meio incipiente, eu estou formatando ele melhor para a gente poder também gerar mais conteúdo nesse sentido. É muito legal, viu, você gerar conteúdo. Eu acho que é um assunto assim que qualquer pessoa quer assistir e tendo lá na internet esse assunto. Exato. Né? Muito bom. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada, viu, Obrigado, Márcio, viu? Um prazer estar aqui. Disposto do seu tempo vir aqui, transbordar conhecimento para mim, para os nossos seguidores, né? E eu acredito que isso vai ser muito útil. E eu espero que você tenha muito sucesso. Tua empresa é nova, né? Embrionária, né? Isso aí. E vai ter muito sucesso, se Deus quiser, viu? Legal, muito obrigado. Muito sucesso para você, para Jenny, né? Que é minha amiga. Jenny, beijo. Você assiste isso aí. Aproveitar e mandar um grande beijo para ela, para minha filha Hannah também, que esse mês agora faz seu primeiro aninho de vida. Então, um beijo para vocês também. Que legal. Obrigada, viu? Deus abençoe você, sua família e tua empresa. Muito obrigado.
Chegamos ao fim de mais um podcast, muito legal, um conteúdo assim necessário, né? Para todo mundo que está assistindo, você precisa saber de todas essas informações que nós passamos aqui. Então segue o Márcio, continua seguindo o nosso canal para que cada dia mais você tenha mais conhecimento para ter um sucesso. E quando a gente fala de sucesso, não é só dinheiro, né? É plenitude de vida, né? De você ter o seu planejamento, conseguir usufruir das coisas que Deus dá pra gente, né? E aí a gente trabalha, conquista dinheiro, conquista sonhos e tem uma plenitude de vida. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo episódio. Tchau.